E a Lei Maria da Penha sofreu alteração feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Agora, o agressor será obrigado a pagar os custos com os serviços de saúde do SUS e também os dispositivos de segurança usados no monitoramento das vítimas. A coordenadora das delegacias de polícia de atendimento à criança, adolescente, mulher e idoso, a delegada Patrícia Zimmermann, está aqui no estúdio para ampliar esse assunto com a gente. Delegada, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Sagaz? Boa noite. É um Obrigado prazer pela estar presença. aqui. Delegada, primeiro falar que é um avanço, né? Para que o homem possa ser punido de uma forma ainda mais enérgica nesses casos de agressões em todo o país. Correto, é um avanço porque permite, além dele responder criminalmente pelaquela conduta, ele tem que reparar o Estado, seja a União nos gastos do SUS ou o Estado nos gastos dos órgãos relativos à segurança daquela mulher e também reparar os danos materiais e morais daquela mulher. Danos materiais e morais já acontecia, né, delegada? Isso. A lei já permitia isso. A própria legislação processual penal permitia que o juiz, ao condenar o autor de um ilícito, ele pode determinar um valor a ser ressarcido para as vítimas, a títulos de danos materiais e danos morais. Agora, isso torna-se explícito na Lei Maria da Penha. Então, fica tanto a obrigação dele de cumprir a pena imposta, como a obrigação de pagar pelo todo o prejuízo que ele causou. A ideia é que, por exemplo, a mulher foi brutalmente agredida, parou no SUS, no Sistema Único de Saúde, usou leitos de hospital, todo o material, enfim, é feito um cálculo para que seja cobrado do agressor? Isso, aí esse cálculo é usado a tabela do SUS, que é relativa à internação, a despesas médicas. Então, esse serviço já se tem tabelado. O que é importante a gente esclarecer aqui, talvez muito não se perceba, a mulher que sofre uma agressão, ela tem os danos materiais, que é os gastos com remédio que ela possa comprar, né, algum bem, por exemplo, quebrou o óculos da vítima, alguma coisa assim, mas os danos morais, que é o prejuízo emocional decorrente daquela conduta. Imagina para uma mulher ir trabalhar com o rosto totalmente lesionado, com marcas roxas pelo corpo. Ela passa por um constrangimento, ela passa por uma vergonha. Então, esse ressarcimento do dano moral é mais uma forma de reeducação do agressor, porque ele vai entender que através daquela conduta dele não basta somente o cumprimento da pena, que pode ser às vezes a pena de uma detenção, uma prisão simples, né, ou uma prisão mais prolongada por uns crimes graves, ou uma própria pena de multa, que é a pena pecuniária que o processo penal prevê. Mas ele tendo que ressarcir aquilo que a companheira gastou, isso vai ter um caráter pedagógico muito grande. Delegado, uma outra observação também, caso o casal tenha uma casa, um imóvel, aconteceu essa agressão, ele vai precisar pagar essas despesas, por exemplo, ele não pode vender essa casa, esse imóvel que é do casal. De jeito e maneira. Por quê? Porque se o imóvel pertence ao casal, metade é dela e metade é dele. Então, ele, se vendesse essa casa, ele iria prejudicar ainda mais a vítima. Então, o que ele pode é, do seu patrimônio, dos seus valores, ele deverá ressarcir essa vítima e ressarcir o Estado também, sejam os estados ou a União. Delegado, o que dá para a gente dizer que está acontecendo com esses homens, né? Santa Catarina, por exemplo, a gente vê os números assustadores crescendo aí de agressões, os próprios feminicídios, esse ciúme, essa possessão de achar que a mulher é do homem, delegado? E a gente vê cada caso grave demonstrado pela Sim. imprensa, as formas brutais de agressão. Isso vai muito daquele sentimento machista daquele homem. Ele vê aquela mulher como um objeto. E o objeto, ele faz dele o que ele quiser. Então, ele ainda precisa mudar essa cultura de que ela é uma companheira, que ela é uma pessoa para ele respeitar e cuidar, né? Como o que de mais belo o amor pode trazer, e não simplesmente algo que ele possa usar e jogar fora, ou não discordou de alguma posição dela, ele possa agredir. A mulher tem o direito de romper o relacionamento, só que muitos desses homens não aceitam. E a superioridade física masculina, ela é muito grande. Então, a gente vê por socos, chutes, pontapés, tiros, facadas, e o que mais nos causa tristeza, a mulher, ela está sendo morta dentro de casa. Verdade. Ela está sendo morta pelas mãos daquele homem que ela ama, que deveria compartilhar a vida dela. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, é quem tira a vida dessa mulher.
E, delegado, essas agressões, sejam elas físicas ou até verbais, né, elas têm todo um rito, né? Tem todo um histórico de agressão. Não é do nada que o cara vai partir para uma agressão e já matar a mulher num dia, por exemplo. Normalmente há um histórico e é justamente esse histórico que a mulher tem que se preocupar numa primeira reação mais agressiva do homem, procurar uma ajuda, procurar uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A gente cita que a violência ela tem ciclo. A violência contra a mulher ela tem um ciclo muito bem estabelecido. Começa com aqueles atos de intimidação, de constrangimento, de controle. Muitas das vezes não usa essa roupa, não vai em tal lugar. E controle com as redes sociais, com celular. as redes sociais, né, ter que ter o acesso ao celular da vítima, ter que ter o acesso às redes sociais. A mulher deixa de ter uma privacidade que é dela, né, e aí esse ciclo de tensão ele vai agravar. Muitas das vezes não começa com tapa, não começa com empurrão, ela sempre começa com uma discreta humilhação, um discreto constrangimento. E aí vai agravando, parte para as ameaças, o tensionamento maior com a agressão física. E o que nós temos visto? Quando há essa agressão física, muitas das vezes volta para a fase da lua de mel. Aí tem o arrependimento, tem a promessa, tem as juras de amor. Sem uma intervenção importante nesse momento, né, o que a gente vê acontecer? Restabelece esse ciclo de tensão e ele vai agravando. E a explosão da violência, que termina com a morte dessas mulheres. Delegado, e tem um trabalho agora muito importante e sério acontecendo nas escolas, que é de aproximar, né, as delegacias de proteção à mulher, criança e idoso com esse universo escolar. Porque muitas vezes o próprio adolescente, o filho, pode ser um aliado a essa mãe, ajudar essa família de alguma forma, né? Porque vê essa agressão acontecendo dentro de casa e pode ajudar de alguma forma a trazer uma tranquilidade, uma paz para essa mãe. Se procurar, por exemplo, conselho tutelar, procurar a própria polícia, buscar uma ajuda para esse pai e para essa mãe também, né? Porque o pai também precisa de ajuda psicológica, né, delegado? Sim, e é importante que a gente trabalhe nos 5 eixos de enfrentamento. Nós temos as ações para as mulheres, né? Nós temos as ações para os homens autores de violência, porque ele precisa partir para uma reflexão, né? Uma contextualização. O projeto para as crianças nas escolas, que tem sido algo assim brilhante e os resultados a gente vê acontecer. Um projeto começou agora, né, Isso, delegada? Está fazendo encontros com estudantes, o pessoal da Polícia Civil, psicólogos. Isso, nós temos inicialmente com psicólogos e a nossa tendência agora é capacitar outros profissionais das outras carreiras para fazer esse encontro em sala de aula. Então nós trabalhamos com a reflexão com esses jovens, ou seja, a gente discute o que é violência, qual é o papel do masculino e o feminino, o que é essa construção histórica. E Sagaz tem 2 objetivos, tanto com a ajuda daquelas famílias em que já há violência doméstica familiar, ele pode simplesmente acolher e encorajar a mãe a romper essa violência, como a não repetição de comportamento. Quando a gente vê que quando a violência ela é tida como algo normal e aceitável dentro da família, a tendência de repetição desses comportamentos nas famílias futuras é muito grande. Sim. Então, muitos desses homens que hoje são agressores, eles viram seus pais baterem nas suas mães. Por isso esse trabalho com os alunos é importante, né, delegada? Porque ele pode ter crescido naquele universo vendo o pai tratar a mãe daquela maneira e achar normal. E esse trabalho de vocês vem para orientar e mostrar, não é normal, isso não é legal, não é correto. E mostrar que ele tem uma escolha, ele tem outro caminho. Isso. Então, a pessoa, ela pode ver a violência acontecer, ela pode crescer dentro de um lar violento, mas ela pode optar na vida adulta a não repetir o comportamento. E o nosso principal objetivo, o que é? A mudança de paradigma, é a oferta de um novo futuro, mostrar um novo horizonte para que ele não repita esse comportamento. Delegada, a Lei Maria da Penha está melhorando, né, trazendo sempre alterações importantes, e agora essa questão do feminicídio, a tipificação desse crime também é um avanço, né? Mas acredito eu que tem muito que avançar um pouco também, né, delegada? Porque um dos casos que me chamou a atenção aqui, acho que foi no Chico Mendes, umas semanas atrás, de uma empregada doméstica que foi ajudar um casal, o homem do apartamento do lado tentou violentá-la sexualmente e matou ela, né, por esganadura. Ela não tinha um vínculo com ele amoroso ou algo assim e não entrou como tipificação do feminicídio, mas acredita-se que tenha sido por ela ter sido mulher e uma
Isso, eu acompanhei aquele caso especificamente. Isso. E foi uma inovação que o delegado plantonista da 5ª DP fez até. Uhum. Porque não entra na modalidade da relação íntima de afeto. Isso. Então, não foi no eixo da violência doméstica familiar. Ele conseguiu um vínculo de ligação com a morte dela na condição de mulher. Ah, então, entendi. Aí entra como feminicídio. Aí entra no feminicídio, porque existem duas formas para que a mulher perde a vida. Ou ela perde a vida simplesmente porque ela é uma mulher, isso é feminicídio. Que foi esse caso. Entendi. Ou ela perde a vida na relação doméstica e familiar. E muitas das vezes, Sagaz, o aumento dessa estatística reflete o que? Um cuidado maior da Polícia Civil na identificação dessa morte pela condição do gênero feminino. Uhum. Então, esse compromisso a Polícia Civil tem com a comunidade, é de que cada morte de mulher, ela vai ser investigada com a seriedade que precisa, é colocada a lente de gênero na investigação, nós precisamos ver se ela morreu realmente porque ela era mulher, ou se havia um outro fator nessa situação e não esconder nenhuma desses casos. Por quê? Porque se você não faz uma investigação bem feita, entra num homicídio simples ou com outra qualificadora, mas essa questão da morte por ser mulher não aparece. E essa é uma das maiores violações de direitos humanos que existe. Você imagina você ser morta simplesmente porque você tem um gênero. Não pode. Né? Então, a ideia, o que é da instituição? É trabalhar com a maior seriedade possível na investigação desses casos. Delegada, para a gente finalizar, o recado que a gente passa para quem está em casa, né, principalmente para os filhos, para quem convive principalmente com mulheres que vêm sofrendo qualquer tipo de agressão. O legal é isso, né? Ter esse canal de comunicação direto com a própria polícia, os conselhos tutelares, as delegacias especializadas. Tem que denunciar, não tem jeito, né, delegada? Só assim para a gente diminuir esses números. E quanto melhor o trabalho que a gente faz, maior a denúncia a gente recebe. Então, nossa ideia é o que? É se aproximar da comunidade, identificar esses casos e ter tolerância zero para esse comportamento. Então, hoje, não se tolera muitos comportamentos que se tinha antigamente, por exemplo, por preconceito racial. Por que hoje eu vou tolerar a questão da violência contra a mulher? Então, tem que intensificar a denúncia e tem que combater de todas as formas. Delegada Patrícia Zimmermann, participando hoje aqui do BG News. Delegado, obrigado pela entrevista. Uma boa noite para a senhora. Obrigada pela oportunidade e uma boa noite. Obrigado.